Olá, boa noite. É você que está participando, Verônica. Você é algum de suporte, da sala? Oi, boa noite. Eu sou a moderadora da sala. Ah, é porque eu. Deixa eu ligar minha câmera. A minha internet acabou de cair. Eu estou usando dados móveis. Aí eu queria saber se teria como eu estou usando pelo celular, eu estou compartilhando com o computador, só que eu estou com medo disso fazer com que a minha internet caia antes do fim da sessão, por conta da sobrecarga com o celular e com o computador. Eu queria saber se eu podia compartilhar minha apresentação para que outra pessoa apresente, para mim poder ficar só no celular e não sobrecarregar a internet, dados móveis. Sim, pode sim. Deixa eu te dizer, você quer mandar para o WhatsApp? Lady Mara, você pode receber o dela e passando? Você que está no Tarde, apoio. professora. Boa Ah, tarde, Ana Carla. Tudo Boa bem? tarde. Eu estou aqui como assessora de sessão. Pode mandar para mim tua apresentação que eu coloco aqui, tá bom? Eu vou te passar Pronto. o meu contato no chat, aí você já encaminha, por Pode favor. ser por e-mail também. Tá, vou mandar aqui no chat. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Lê. De manhã eu estava também como assessor de sessão, aí agora à noite estou apresentando. Nós trocamos, então. De manhã eu apresentei e agora eu estou aqui. Da onde você tá? Da onde você fala? Eu sou de Alagoas, moro em Ah, o Santana do Tormento. sotaque. Eu tô aqui no Mato Grosso. Eu tô uma hora antes ainda da. Acho que de vocês aí de Alagoas também. Aqui são 16h51. Aqui são 17h51, de fato. Lady Maria, eu mandei. Paulo, por favor, qual o título do teu artigo? Oi, professora. Estava desligado o microfone. É Educação Empreendedora no Ensino Médio, o projeto de vida e os estudantes em Alagoas. Pronto, seu é o primeiro artigo a ser apresentado, né? Ah, é? Que bom, então, não sem Ana problema. Carla, vamos olhar aqui. Ana Carla, qual é o título do teu? O teu é Panorama Global. Tá desligado teu microfone. O meu é o panorama global das pesquisas em empreendedorismo social. Isso, tá faltando Valéria, né, Lady Mara? Eu não consigo visualizar os nomes, professora, mas realmente É, eu falta acho um. que São é. 3 artigos. Isso, tá faltando um. Mas vamos aguardar um pouquinho, a gente começa às 6 horas, né? Ana, recebi sua apresentação. Tá em PDF, né? Tá assim. Tá, eu vou deixar aqui pronto quando você começar a sua apresentação e o projeto, tá? Eu sou a última, é? Tá na ordem como a última, mas você quer inverter, quer ficar em segundo? É porque, como eu tô com medo dessa questão da internet, o quanto antes for, é melhor para mim. Pode ser, Paulo. A gente coloca Ana Carla em primeiro, você em segundo e Valéria quando chegar em terceiro.
Sem problema, professor. Tudo certo. Pronto, ótimo. Então vamos Parece que em aguardar. dias de apresentação tudo acontece, né? Minha internet fazia décadas que não caía. É com emoção, é para ser com emoção. É com Eu emoção, mandei, eu Ana mandei Carla. mensagem, o provedor disse que é em toda a região, houve um problema em toda a região. Imagine que hoje ainda tá bom, né? Na nossa, pelo menos na minha época, a gente salvava em pendrive, por exemplo. Se o pendrive disquete, se o disquete pifasse, nós tínhamos um grande problema. Tinha que ir só sem apresentação mesmo. Deixa eu desconectar aqui do computador, para não ter perigo de a internet acabar também. A Ana Carla está onde? Eu estou no Ceará, em Fortaleza. Fortaleza, muito bem. Valéria chegou. Oi, Valéria, boa noite. Olá, professora, boa noite. Aqui é tarde ainda, porque eu estou em Manaus. Então você e Lady Mara estão aí no mesmo fuso horário, não é isso? Muito bem. Sim, Então, gente, antes da gente começar, né, só começar as apresentações para a gente ganhar tempo, né? Eu sou a professora Verônica Macário, sou professora na Universidade Federal de Campina Grande, né? Estou em São Paulo, né? Vim presencialmente para o SEMEAD, mas hoje estou moderando aqui online. Atuo com o professor Sadal na liderança desse tema, né? O professor Edson Sadal, no tema de empreendedorismo social. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, né, para a gente compartilhar esse momento de trocas, né, com artigos que abordam diferentes perspectivas sobre o empreendedorismo e sua dimensão social, educacional, inclusiva. Então, acho que a gente vai ter uma sessão muito boa de debate, de discussões. Eu queria combinar com vocês, inicialmente, para a gente fazer a apresentação de todos os artigos, certo? E na sequência que a gente faria a discussão, para que a gente tenha uma distribuição mais equilibrada, né? Para não chegar no final e as pessoas não terem tempo de discutir, tá bom? Se bem que nós estamos com um pouquinho mais de folga, porque nessa sessão só somos 3 artigos, né? Então, vai ter oportunidade da gente conversar bem sobre eles. Valéria, a Ana Carla está com probleminha com a internet e ela pediu para apresentar primeiro o artigo dela, e na sequência, Paulo apresenta e você finaliza, tá certo? tudo bem, tudo bem. Tá joia? Mais alguma recomendação, Lady Mara? Acho que é bom pontuar o tempo que cada um tem, né, professora, para Isso, apresentar. de 10 a 15 minutos para cada um para apresentar, tá bom? É, E aí depois a gente vai colocar aqui no chat para vocês o link para vocês avaliarem a sessão, por favor, tá joia? Super importante a avaliação de vocês também. Ok, quando a gente puder começar, Lady Mara, você fala. E aí, Valéria, terminou? Valéria foi me orientando no mestrado, hein, gente? Lá na Paraíba, lá, e agora está bem longe, está lá em Sim, Manaus, Valéria. isso Muito mesmo, bem. prof. Terminou o doutorado agora há pouco, né? Sim, Muito respirando bem. um pouco Tá agora. respirando agora, né? Muito bem. Show. Eu vou projetar aqui então, vou dar boa tarde para Valéria, que ela não estava aqui, né, Valéria? Eu sou a assessora aqui da sessão, da professora Verônica, estou aqui para dar um suporte no que for necessário. Eu estou aqui no Mato Grosso, sou professora na Universidade Estadual, mas atualmente estou fazendo doutorado em administração na Uninove, com orientação da professora Vânia Nassif, estudando o empreendedorismo feminino no agronegócio, que aqui a nossa região, a base econômica é o agro, né? Então, um tema ainda que não foi estudado, eu estou me aventurando nessa temática. Eu vou projetar aqui a sua apresentação, Ana. Obrigada. Fechar meu áudio, peraí.
Então, acho que a gente. Você acha que a gente já pode começar, Leide Maria, assim que você. Completar a apresentação de Ana, a gente começa. Só um minutinho, professora, que está em PDF. Aí eu tô vendo aqui que ele não está reconhecendo para projetar. Quer que eu mande em PowerPoint? Se puder. É que eu achei que seria melhor em PDF. Ah, é panorama global das pesquisas em É, empreendedorismo social, né? é. Vamos ver se dá certo. Apareceu? Tá carregando. Pronto, apareceu. Ótimo. Deixa eu testar aqui. Pronto. Tá tudo certo. Ótimo. Então, podemos começar, né? Vamos começar agora com a apresentação, né? Nos trabalhos na seção 6, né? Com a temática de empreendedorismo social. A gente convida a Ana Carla para apresentar o seu artigo Panorama Global das Pesquisas em Empreendedorismo Social Feminino, Temas, Valores e Métodos, sob uma perspectiva bibliométrica e de redes. Ana Carla, boa sorte na apresentação. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela compreensão, né? Nesse, nesse pequeno imprevisto que houve. Eu vou começar minha apresentação. Esse artigo, ele é fruto também da minha pesquisa de dissertação, né? Ele foi a base para que eu conseguisse ter toda a literatura da minha dissertação. Então, ele é fruto entre mim e meu orientador, que é eu, Ana Carla Eugênio, e meu professor orientador, Diego de Queiroz Machado. Nós dois somos da Universidade Federal do Ceará, do programa de pós-graduação em Administração e Controladoria. Pode passar. Então, esse trabalho, ele traz um pouco sobre a questão do empreendedorismo social voltado para o contexto feminino, né, justamente como uma prática relacional e situada dentro desses contextos, né, culturais e morais que perpassam a questão feminina. E aí a gente percebe dentro da literatura que as mulheres elas são mais propensas, né, a liderar essas iniciativas dentro com a questão da sua empatia, do seu senso comunitário, porém elas enfrentam muitas barreiras. Então, daí surge a nossa questão de trabalhar com o objetivo de analisar, né, esse panorama internacional das pesquisas sobre o empreendedorismo social feminino e entender como essas pesquisas elas têm sido feitas. A abordagem a gente fez com uma abordagem bibliométrica e com uma análise de rede de dados, né, com base na SCORE. Nos objetivos específicos, a gente delimitou 5. O primeiro deles é analisar a evolução da pesquisa sobre o tema, identificar o perfil de autoria e colaboração, mapear os principais temas e suas relações, investigar os valores e metodologias que são utilizados nos trabalhos e apontar lacunas e tendências emergentes no campo. E aí, como referencial teórico, a gente apresenta um tópico sobre o empreendedorismo social feminino, onde a gente tenta contextualizar um pouco sobre como esse tipo de empreendedorismo ele combina esse mecanismo de mercado e esses objetivos sociais para além da busca por lucro. Também a gente tenta buscar ver como como o empreendedorismo social feminino ele atua, né, nessas organizações que são híbridas, nessa busca de transformações. E aí a gente também apresenta quais seriam os valores que a literatura apresenta, né, como valores centrais
dentro do empreendedorismo social feminino, como a empatia, o altruísmo, a responsabilidade social, a responsabilidade moral. E e para além disso, né, como esse empreendedorismo vem promovendo o empoderamento e a autonomia feminina, né? Então, mas que para além de todos esses, de tudo isso que ele apresenta, ele ainda enfrenta desafios, né? Como a questão de preconceito de gênero, a instabilidade econômica e também a falta, né, a ausência de políticas públicas voltadas para esse público feminino, para que ele possa romper, né, as várias, romper com esses vários desafios e conseguir se estabelecer. A metodologia, o nosso estudo, né, ele é descritivo, com inspiração bibliométrica e com o uso da análise de redes sociais. A base de dados que foi utilizada foi a Scopus. A escolha dela foi por ela ser uma base de dados que é com ótimos indicadores e que comporta uma literatura internacional muito robusta, né, e de uma qualidade é, que é reconhecida. O período de busca foi novembro de 2024. Na nossa amostra inicial, com os streams de busca, empreendedorismo social feminino, empreendedorismo social separado, feminino ou mulher, os termos colocados em inglês, a gente teve sem colocar filtros, a gente teve como resultado 162 documentos. Após isso, a gente fez a filtragem para apenas artigos indexados em journals, né, artigos de revista. E aí, após isso, a gente teve uma amostra final de 111 artigos. A gente não fez recorte temporal, então a gente deixou todos os artigos indexados em revistas que vieram. Os critérios de inclusão e de exclusão foram esses: ser indexado em revista e não teve exclusão por tempo. A gente utilizou como software de apoio o VozViewer, né, e o Gef para a criação das redes, e teve também redes que foram criadas manualmente. A matriz, ela foi criada manualmente, mas ela foi rodada no Gef. No final, a gente fez um segundo filtro, né, para uma análise mais qualitativa. A gente fez um filtro de somente artigos de acesso aberto, porque eu precisaria fazer uma leitura integral desses artigos para essa análise mais qualitativa. E nesse filtro, os de acesso aberto eram 38 artigos. Os resultados e discussões, o primeiro achado foi que a primeira publicação, ela foi lá, que a gente achou, na Scopus, ela datou lá de 2003, né? Então, depois de 2003, depois dessa publicação, a gente teve uma decaída, então ficou sem pesquisa por um bom tempo. O primeiro artigo foi o de Naja Fizader e Mernerik, 2003, né? Que é um artigo sobre o empreendedorismo social feminino em sociedades em transformações, o caso do Azerbaijão. E aí passou-se um período, né, sem nenhum tipo de publicação. E aí, em 2012, se tem a retomada, né, das publicações. E esse artigo de 2012 é justamente o artigo mais citado que nós temos dentro da nossa amostra, que é o artigo que fala sobre o empreendedorismo social feminino, um estudo de caso com mulheres em forma cooperativa na Índia, que é de Data e Gale, 2012. E nós também encontramos que se indicou um crescimento crescente, né? E uma procura crescente por essa temática. Se houve aquele período onde não se teve nenhuma, mas depois só veio crescendo a procura pelo tema.
Os perfis de autoria. Nos perfis de autoria, a gente pôde perceber dos 111 artigos, tem mais 288 autores, né? E aí nós podemos perceber aqui na imagem que os grupos, eles são muito separados, né? Então, são 97 grupos de coautoria e esses grupos, eles não se relacionam. Esses grupos, eles só se relacionam entre si e eles não têm relação com outros. Nós também podemos perceber que essas bolinhas cinzas é os que são isolados. Então, nós temos muitos autores isolados. A gente consegue perceber também que tem uma predominância muito grande de autores com um único artigo, né? Então, é um campo um pouco disperso, né? E que tem um tipo de publicação um pouco pulverizada. É o maior grupo de coautoria, tem uma quantidade máxima de 12 autores, né? É, esses autores, eles estão... pode passar. Esses autores, eles estão distribuídos em uma quantidade... estão distribuídos em 47 países, com o maior número de artigos publicados nos Estados Unidos, com 28 artigos, na Índia com 16, o Reino Unido. Então, também a gente percebe que países como a Rússia, países como a Rússia, o Canadá e a Noruega, ele mantém colaborações científicas ativas, né? Eles têm, mesmo que eles não estejam na lista de países que mais publicam artigos, eles estão na lista de quem tem mais relações. Então, eles publicam mais colaborações científicas, eles têm mais colaborações científicas ativas. E a gente destaca aqui nesse tópico que o Brasil ele não aparece na rede, né, de países. Então, a gente consegue evidenciar uma carência de estudo sobre empreendedorismo social feminino no contexto brasileiro dentro da amostra analisada. Os principais temas discutidos, né, das publicações, essa nossa rede de palavras-chave. A gente teve um total de 580 palavras-chave, né? Então, temas mais recorrentes são empreendedorismo social, empreendedorismo, gênero, empoderamento. Eles são centrais, né? Mas também nós conseguimos perceber, a partir dessa rede, temas que não apareciam antes, que começaram a aparecer recentemente. Então, a gente consegue perceber uma linha do tempo sobre como os temas eles vêm se destacando ao longo do tempo e como vem mudando as temáticas que são discutidas dentro do empreendedorismo social feminino. Pode passar. E aí, por último, a gente faz os principais temas a gente mostra aqui, né? A gente fez um acoplamento desses principais temas, mostrando os grupos, né? A gente teve 9 grupos, e aí a gente acoplou esses grupos para mostrar os principais temas que são tratados dentro desses trabalhos. O primeiro grupo é instituições, empoderamento e sustentabilidade. Então, eles trazem esses trabalhos e aí a gente faz uma descrição das principais palavras, das metodologias, do direcionamento que essas pesquisas têm trazido. O segundo é gênero, economia social e inclusão do trabalho. O terceiro é educação e formação empreendedora. O quarto, saúde e gestão de populações vulneráveis. O quinto, pandemia, percepções de transformações sociais. O sexto, desenvolvimento sustentável em dimensões culturais. O sétimo, estudos clássicos e comparações de gênero. O oitavo, abordagem qualitativa e redes sociais. E o nono é interseccionalidade de dimensões espaciais. Pode passar. E aí a gente fez uma última rede, que foi a rede que a gente fez através dessa análise qualitativa. A gente se debruçou sobre os 38 artigos para tentar entender como esses artigos vêm trabalhando, quais as metodologias que eles vêm empregando e quais os valores que eles apresentam como parte do empreendedorismo social feminino. Quais esses valores sociais que eles apresentam como parte. E a gente criou essa rede única, né, para tentar integrar e mostrar quais as abordagens, né, que são predominantes, que é a abordagem qualitativa, com 19 estudos,
A gente tem também a abordagem mista. A abordagem mista a gente percebe que ela ainda é pouco frequente, né? Somente 6 estudos. E a gente entendeu como valores centrais o empoderamento feminino, igualdade de gênero, sustentabilidade e redes de apoio. Então, a gente também percebe que tem uma tendência a interseccionalidade. Então, a gente vê palavras ali como a questão da saúde, a gente vê palavras como a questão voltada para a economia. Então, a gente vê uma integração consegue perceber a partir dessas palavras uma integração entre as áreas. A gente também mostra no trabalho, a gente mostra um quadro onde a gente mostra a abordagem e os principais valores de cada abordagem para ficar mais entendível, se a rede não der para entender bem. E, por fim, a gente mostra uma agenda de pesquisa, né? Que a gente coloca um quadro com a agenda de pesquisa, onde a gente é, coloca esses 6 tópicos e descreve as propostas de investigação, né? E descreve um pouco sobre cada um deles. E a gente considera que o campo ele está em expansão, porém ele ainda é fragmentado. A gente vê pela questão pela rede de coautoria, né? Falta maior integração regional e teórica, especialmente na América Latina. A gente conseguiu perceber pouca ou nenhuma publicação em países da América Latina. Pesquisas enfatizam empoderamento, igualdade e sustentabilidade, então a gente consegue ver esse aumento das pesquisas voltadas a essas temáticas e também que a gente percebe que há um potencial para estudos interseccionais, metodologicamente diversos e socialmente aplicáveis, né? Então, na nossa agenda, a gente coloca sobre esses tipos de estudos que têm muito potencial para acontecerem, e o empreendedorismo social feminino é um instrumento potente de transformação social e política. E aí a gente coloca a nossa contribuição, como a gente pretende contribuir, que o nosso trabalho seja uma contribuição, né? Para oferecer, assim, essa visão mais sistematizada do campo do empreendedorismo social. E aí a gente pode, a partir disso, identificar as carências e trabalhar em cima delas. Essas foram as referências que eu usei no slide. Ótimo. Obrigada, Ana Carla. Parabéns pela apresentação. A gente, conforme a gente combinou no início da sessão, né, a gente vai convidar agora, cadê Paulo? Paulo, para apresentar o seu trabalho, Educação Empreendedora no Ensino Médio, Projeto de Vida e os Estudantes em Alagoas. Paulo, você pode compartilhar a sua apresentação, por favor? Estão conseguindo visualizar? Isso, coloque em modo apresentação agora para a gente ver se vai dar certinho. Não. Isso. Tu Ficou? compartilhou a tela inteira? Sim. Ficou? Não está aparecendo. Encerra e tenta novamente compartilhar na tela inteira, por favor. Tentei novamente. Não foi? Coloca Não. em modo apresentação, Paulo, lá no seu PowerPoint. Depois você dá um Alt Tab e vai para a tela Ah, do Zoom. Aí ele fica em modo apresentação. Alt Tab. Foi? Para de compartilhar primeiro, aí você vai lá, coloca em modo apresentação. Certo. Coloquei. Você não parou de compartilhar, tira do compartilhamento. Ah, entendi. Tira o compartilhamento aqui, né? É isso, no Zoom. Encerra o compartilhamento, aí você vai conseguir. Stop. Isso. Parei agora, não é isso? Parou de Isso, compartilhar agora novamente. você Vou coloca lá. lá em modo apresentação primeiro, e Ah, aí depois você vem aqui e compartilha. entendi agora. Foi?
Ótimo, E foi. agora foi, sim. Então, Uhum. Paulo, você pode começar a sua apresentação, conforme combinamos também. Você tem de 10 a 15 minutos para apresentar o seu artigo, tá bom? Perfeito, professora. Boa noite, pessoal. Aqui é boa noite ainda. Eu vou apresentar o meu artigo intitulado Educação Empreendedora no Ensino Médio e Projeto de Vida dos Estudantes de Alagoas, em Alagoas. Esse artigo também foi derivado da minha dissertação de mestrado, sob a orientação da professora Graciana Araújo. E, e para começar a fazer uma pequena contextualização do trabalho, por ser um trabalho qualitativo, é interessante entender um pouquinho, ter essa contextualização. Bom, o empreendedorismo tem ganhado uma crescente visibilidade como uma alternativa viável de carreira, para diversos profissionais, principalmente no potencial de fomentar a geração de emprego e renda. Assim, a educação empreendedora ela acaba emergendo como uma abordagem estratégica de discussão e prática educacional, ao ser reconhecida como um instrumento para a difusão da cultura empreendedora nas instituições de ensino. Então, por meio da educação empreendedora, é possível desenvolver competências, habilidades, para que os jovens possam enfrentar os desafios do mundo contemporâneo de trabalho, bem como também fortalecer o desenvolvimento socioeconômico, em suas comunidades. Então, nesse estudo, a gente entendemos que a educação empreendedora vai além da formação de uma formação para a criação de negócios. Ela abrange a promoção de competências como autonomia, pensamento crítico, resolução de problemas, protagonismo, podendo, assim, contribuir para o desenvolvimento de um projeto de vida futuro daquele indivíduo. Então, em 2017, com a resolução da Lei 13.415, que instituiu a reforma do ensino médio para 2018, o protagonismo e o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, dos jovens, passou a ter um lugar central na grade curricular das escolas públicas brasileiras. No Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que é o documento norteador das escolas públicas do ensino médio, incorporou essas competências como centrais à formação desses estudantes. Estabeleceu também o empreendedorismo como um dos eixos, pilar dos itinerários formativos. Em Alagoas, o projeto de vida é um componente curricular e o eixo empreendedorismo deve ser trabalhado durante as aulas de projeto de vida, com o objetivo de ampliar a capacidade desses estudantes a ter saberes diferentes de diferentes áreas de conhecimento, com o intuito de promover um projeto de vida futuro deles e um desenvolvimento de competências essenciais. Então, esse estudo se justificou pela necessidade de compreender se a implementação desse componente curricular projeto de vida em escolas de Alagoas tem alcançado seus propósitos, especialmente diante das múltiplas vulnerabilidades sociais que o Estado passa, como, por exemplo, desemprego, insegurança alimentar, envolvimento com drogas, que essas condições afetam diretamente no desenvolvimento desses jovens e nas possibilidades deles planejarem um futuro. E também é importante investigar se o componente curricular projeto de vida tem, de fato, contribuído para transformar a realidade desses estudantes ou se é apenas uma coxa de retalhos no cotidiano escolar, conforme até um autor, Fávero, que ele fez no Rio Grande do Sul esse mesmo estudo. Então, eu citei ele que eu achei bem interessante. Assim como objetivo, o trabalho tem entender a percepção dos estudantes no ensino médio de escolas públicas quanto à educação empreendedora para a construção do seu projeto de vida. Assim, falar um pouquinho sobre o projeto de vida no ensino médio. Projeto de vida no ensino médio, o empreendedorismo como abordagem educacional. A BNCC 2018 define o projeto de vida como uma proposta pedagógica que estimula o jovem a construir metas com base em seu conhecimento, interesse e até sua realidade social.
favorecendo ele ter escolhas conscientes alinhadas com o planejamento de futuro que ele tem. Em Alagoas, o referencial curricular, documento que norteia as escolas públicas de Alagoas, baseado na BNCC, define o componente curricular projeto de vida como um conjunto de práticas pedagógicas organizadas em um componente curricular único, por isso que ele se tornou uma disciplina, com o objetivo de desenvolver competências e habilidades nas dimensões social, pessoal, profissional. E dentro desse componente curricular, ele apresenta 4 eixos estruturantes, que são investigação científica, os processos criativos, a mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo, eixo esse que está sendo investigado. Assim, foi importante investigar se esse eixo de empreendedorismo no componente curricular Projeto de Vida tem efetivamente incentivado os estudantes a planejar os seus futuros, aos seus projetos pessoais e fortalecer tanto seu protagonismo como o seu projeto de vida de fato. Diante disso, como procedimentos metodológicos, o artigo teórico empírico teve uma abordagem qualitativa, pois pretendia compreender um fenômeno relacionado às pessoas, com um paradigma interpretativista, pois é traduzido a partir da vivência dos estudantes entrevistados, de natureza exploratória e descritiva, exploratória, pois investiga um tema, e descritiva, pois detalha esse tema a partir do fenômeno investigado, através de um estudo de caso, que tem como intuito compreender as percepções dos estudantes sobre a implementação do componente curricular projeto de vida. Para isso, tivemos como objeto de estudo 2 escolas públicas, em Santana do Ipanema, em Alagoas, e o sujeito de pesquisas foram os estudantes do terceiro ano do ensino médio, como também os estudantes que concluíram o ensino médio em 2024. Para isso, tivemos como técnica de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas através de grupos focais, com roteiro específico para isso. E para análise de dados, foi utilizada análise de conteúdo por categorias, pois permitiu analisar a fala dos estudantes de forma sistêmica e objetiva, fortalecendo, assim, favorecendo a descrição e a interpretação daquele conteúdo que eles explanaram nas entrevistas. A partir da análise de conteúdo, nós conseguimos identificar como resultado 4 categorias que possibilitaram entender melhor as falas e as entrevistas dos estudantes, aquele material empírico coletado, né? A primeira delas, nós identificamos a ausência de práticas empreendedoras no componente curricular Projeto de Vida, onde os estudantes relataram que o tema não é abordado e há pouca ligação com práticas voltadas ao mundo de trabalho ou gestão de projetos pessoais. E os estudantes até relataram que esperam atividades dinâmicas, contextualizadas e ligadas ao cotidiano, e preferem, principalmente, quando eles se abordassem a educação financeira e planejamento de metas. Outro ponto a ser considerado, o componente curricular projeto de vida como uma prática de reflexão pessoal. Apesar das limitações metodológicas do componente curricular projeto de vida, ele contribui, faz com que os estudantes pensem em sonhos e possibilidades profissionais, funcionando como um momento de reflexão. Então, foi identificado também isso durante a entrevista. Outro ponto, outra categoria identificada, o desalinhamento com os eixos estruturantes da BNCC. As aulas, as atividades do componente curricular Projeto de Vida são centradas em aulas expositivas e escrita, com pouca integração com os eixos estruturantes, investigação científica, os processos criativos, a mediação sociocultural e, principalmente, o empreendedorismo. Então, existe um desalinhamento das aulas com o que a BNCC preconiza para aquelas instituições. E, por fim, a última categoria identificada foi a carência do protagonismo juvenil no projeto de vida. Devido às aulas serem majoritariamente expositivas,
a pouca participação ativa dos estudantes e a ausência de estratégias, de metodologias que façam, que ajudem o desenvolvimento tanto da autonomia como da criatividade desses alunos. Como consideração final do trabalho, a gente observou que mesmo que os estudantes reconheçam que é importante o projeto de vida como um espaço de reflexão, a ausência do eixo de empreendedorismo trabalhado nesse componente curricular, conforme é previsto tanto pela BNCC como referencial curricular de Alagoas, limita significativamente o alcance formativo desse componente curricular. Nas entrevistas ficou bem claro que o tema empreendedorismo não é abordado de maneira sistemática, que os estudantes demonstram interesse por atividades que envolvem práticas desse tema, como administração financeira, planejamento de metas e até criação de projetos pessoais. No entanto, essa expectativa não tem sido atendida durante essas práticas pedagógicas nesse componente curricular. Então, a gente concluiu que a educação empreendedora ainda não tem, tem sido efetivamente incorporada a esse componente curricular projeto de vida nas escolas analisadas, o que enfraquece o desenvolvimento do protagonismo estudantil e a construção dos seus projetos de vida. E isso é até conectado com a realidade dos jovens, especialmente nesses contextos de vulnerabilidade social. E como limitação do artigo, o número reduzido de escolas participantes, o que acaba restringindo um pouquinho a generalização dos resultados para outros contextos, né? Deixo para vocês as principais referências bibliográficas, que foi bastante BNCC, bastante referencial curricular, para poder captar esses conceitos, entender, fazer a ligação com o artigo. E eu finalizo com vocês agradecendo a paciência, e por ter ouvido a minha apresentação. Muito obrigado. Muito bom, Paulo, obrigada e parabéns pela apresentação. Vamos agora para Valéria. Valéria, por favor. Tudo bem, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um O título instante. do artigo de Valéria é Escala de Mensuração do Empreendedorismo Social aplicada ao contexto brasileiro. Isso, deixa eu ver 10 se a já 15 está. minutos para apresentar. Sim, senhora professora, vamos lá. Já está aparecendo para vocês? Falta colocar em tela cheia, não é isso? Tá carregando. Isso, agora coloca em tela cheia, por favor, Valéria. Perfeito. Agora está tudo certinho? Agora Sim. sim. Combinado. Então, boa noite a todos. Gostaria de dizer que é uma honra estar participando dessa sessão, revendo, né, a professora Verônica, que tem me acompanhado no meu desenvolvimento acadêmico, também professor Fernando está aqui também, que foi meu orientador no doutorado. Eu acabei recentemente o doutorado em administração pela Universidade Federal da Bahia. Então, esse trabalho uma das entregas da minha tese. É o terceiro artigo que traz o resultado final, que foi uma escala de mensuração do empreendedorismo social aplicada ao contexto brasileiro. Então, esse trabalho foi desenvolvido com o apoio do professor Fernando, que foi meu co-orientador, e a professora Luísa, que foi a minha orientadora. Então, a gente traz aqui na introdução alguns dos elementos que subsidiaram essa pesquisa. Então, a gente vem comentando que o empreendedorismo social, ele é um processo orientado por indivíduos, por organizações que buscam esse impacto social positivo por meio das soluções aos problemas sociais, ambientais, e a gente vê que há uma interseção entre setores com e sem fins lucrativos que configuram os arranjos institucionais híbridos, que vão combinar sustentabilidade financeira, valor social. E, ao longo das pesquisas também, nós evidenciamos que, por mais que haja uma crescente nos estudos, em países do sul global, embora o empreendedorismo social ele se destaque na prática como resposta aos problemas estruturais dessas nações, né, como pobreza, desigualdade, desemprego, mas a literatura
ela é fortemente predominante dos países do norte global, dos países desenvolvidos, né? Sobretudo os Estados Unidos e Europa, que são as duas grandes escolas que sustentam aí a literatura. E isso pode dificultar a aplicação nos contextos locais. Isso é um dos principais elementos que justificam a nossa pesquisa. E outro elemento é a pouca integração entre os níveis de análise do empreendedorismo social, que são, segundo Saeb e colaboradores, os níveis individual, organizacional e institucional. Então, diante disso, o objetivo desse trabalho foi testar empiricamente uma escala de mensuração do empreendedorismo social, estruturada a partir dos níveis individual, organizacional e institucional aplicado ao contexto brasileiro. Então, a ideia aqui é suprir essa lacuna de instrumentos de mensuração, sobretudo aplicado a contextos do sul global e incluindo aí os níveis de análise que na literatura estão trabalhados de forma isolada. Na nossa literatura, nós trouxemos os aspectos de cada nível de análise. Então, o nível individual, o nível organizacional e institucional. No nível individual, nós encontramos aí as disposições, motivações pessoais dos indivíduos que atuam frente ao empreendedorismo social. Então, nós encontramos elementos como empatia, autoeficácia, proatividade. No nível organizacional, a literatura já aborda as estruturas práticas das organizações. Então, é a missão social, é a governança, a sustentabilidade financeira. E no nível institucional, a literatura aborda como as instituições vão moldar o campo do empreendedorismo social, sejam as instituições formais ou informais. E também, dentro dessa categoria de análise, nós vamos encontrar também aspectos relacionados aos efeitos que o empreendedorismo social traz sobre o ambiente institucional, as transformações, sejam social, política, econômica. Então, no presente artigo, cada dimensão dessa é tratada como um fator latente. Então, é entendido como estruturas subjacentes que vão sintetizar os aspectos teóricos previamente identificados na literatura e que a gente vai testar se esses elementos que a literatura traz, essa estrutura subjacente, ela se confirma na contextualização do empreendedorismo social no Brasil. Então, a partir disso, nós traçamos 3 hipóteses. Então, a primeira, a gente vai verificar se a dimensão individual atua como fator latente do empreendedorismo social no contexto brasileiro. A hipótese 2, a gente vai verificar se a dimensão organizacional atua como fator latente. E a hipótese 3, a gente faz o mesmo para a dimensão institucional, verificando se essa estrutura subjacente ela vai ser confirmada empiricamente no contexto brasileiro. Aqui nós temos a metodologia. A metodologia ela está aqui traçada em etapas, porque é basicamente as etapas para a construção de uma escala de mensuração, que é o objetivo desse trabalho. Então, primeiro a gente definiu os domínios teóricos, então a gente analisou a literatura, identificou esses níveis de análise, suas variáveis, então no artigo a gente tem variável uma a uma. Então, depois a gente gerou itens para serem validados, então a gente elaborou indicadores, realizou validação semântica com especialistas, com empreendedores, e em uma etapa anterior a gente fez um grupo nominal para validar realmente esses itens. Posteriormente, foi feito um pré-teste com 25 empreendedores sociais para a gente garantir a clareza, a coerência, a compreensão dos itens. A coleta de dados oficial, ela ocorreu em junho, entre maio e junho, então é recente, esses dados são recentes, de 2025, e foram alcançados 233 empreendedores sociais. Então, eles foram
identificados via LinkedIn, então foi uma amostra não probabilística intencional. E as principais análises estatísticas foi a análise fatorial exploratória, para a gente fazer um refino ali dos itens, e depois a gente rodou a fatorial confirmatória, né? Análise fatorial confirmatória, e a gente utilizou o software R, os pacotes Psage e Lavan. Aqui a gente já parte para os resultados. Aqui temos um perfil dessa amostra. É uma amostra que é majoritariamente feminina, com uma média de idade entre 43 anos, com uma alta escolaridade. A gente vê aqui, ó, 43,9% tem MBA, né, especialização, 25,6% tem mestrado. A maior atuação ainda é predominante aqui no Sudeste, perdão, em seguida a gente tem o Nordeste. As principais áreas de atuação desses empreendedores aqui em disparada, educação, depois geração de trabalho e renda e meio ambiente. Então, é um perfil já semelhante a outros estudos, como o mapeamento da PAIP social, que saiu em 2023, o estudo de Bark, colaboradores da FGV, que traz esse perfil também bem semelhante. Já que nós temos temos aqui uma amostra da estatística descritiva, não dá para colocar tudo aqui, porque a gente tem tempo, mas a gente traz aqui a distribuição dos itens, né? Como eu falei, foram 39 itens. Então, as médias mais altas foram para a dimensão individual, então estavam mais alinhados ali às concepções. As médias mais baixas se dividiram ali, se dividiram não, perdão, estavam entre os itens ali do nível institucional. Eu trouxe aqui as mais altas e as mais baixas. E a variabilidade aqui foi maior entre os itens do nível organizacional, e depois a gente vai perceber isso, né? Essa heterogeneidade desses itens, quando a gente faz a análise fatorial mais adiante. Mas já passando aqui para a análise fatorial, nessa etapa aqui da análise fatorial exploratória, a gente foi identificar a estrutura interna da escala. Então, aqui é um processo que a gente vai fazer um refino mesmo desses itens, até que eles fiquem com uma variância final adequada, né? E prontos para a gente fazer a análise fatorial confirmatória. Então, a gente passou por 10 rodadas de iterações. O professor Fernando nos ajudou muito, principalmente, né, nessa etapa. Então, a gente começou rodando esse modelo com esses 3 fatores: o nível individual, organizacional e institucional. Então, a variância, ela começou aí com 38%. Não estava boa ainda, os ajustes estavam ruins. Isso é normal, quando a gente está trabalhando com escala, a gente precisa fazer esse refino. E esse refino a gente começou a fazer o quê? Com a expulsão dos itens que tinha baixa carga fatorial e baixa comunalidade, claro, conforme o que a literatura indica. Então, quando a gente fez essas primeiras exclusões, a variância já subiu para 40%, e aqui houve uma indicação de que o nível institucional, ele se dividia. Então, a gente fez um teste com 4 fatores, dividindo essa dimensão institucional. A variância aumentou um pouco, mas o ajuste ele ficou pior. Então, a gente voltou a testar esse modelo com três fatores. E continuamos fazendo essa análise, né, dos itens que tinham baixa comunalidade, e alguns outros itens também foram excluídos. Ao final, com essas exclusões dos itens com baixa comunalidade e baixa carga, a gente chegou a uma variância de 45%, que está dentro do padrão aceitável para a área de ciências sociais aplicadas, e os ajustes, eles melhoraram consideravelmente, a estrutura ficou estabilizada e a gente pôde fazer a análise fatorial confirmatória. Então, na análise confirmatória, a gente testou todos esses itens que a gente tinha trazido da análise fatorial exploratória, e a gente continuou a analisar aqui, né, os itens dentro desse critério de avaliação que a literatura indica, né, dentro do estimador WLSMV. E, novamente, a gente foi fazendo exclusões conforme
era necessário para que a gente tivesse uma estrutura com um padrão de ajuste excelente, né? Então, o modelo final, ele é de 39 itens que a gente iniciou, a gente agora tem uma estrutura com 20 itens, e foi essa estrutura que a gente conseguiu os ajustes excelentes, né, dentro do que a literatura tem indicado, né? Então, a gente tem aqui itens todos com carga fatorial, né, acima de 0,50, e com p-valor significativo. Então, aqui a gente já tem a estrutura fatorial confirmatória. Então, aqui a gente tem todos os itens que ficaram, né, e seus valores. A gente percebe aqui que no nível organizacional apenas 3 itens se mantiveram. E dentro do nível institucional, onde a gente tinha percebido que estava indicando que ele podia se dividir em duas estruturas, foi justamente o que a gente confirmou aqui, que alguns itens saíram, sobretudo os itens que diziam respeito às estruturas formais e informais. O que permaneceu aqui dentro do nível institucional foram os itens que estavam relacionados à estrutura macro do empreendedorismo social, os impactos que o empreendedorismo social traz no ambiente macro. Aqui a gente tem que fazer a validação da escala, né? A gente tinha os itens e agora a gente precisa fazer a confirmação dentro desse contexto de análise, né? Que foi o contexto brasileiro. Então, a gente fez aqui alguns testes, né? A gente analisou a confiabilidade composta, a variância média extraída, e aqui a gente vê que somente o nível institucional se manteve aqui, né? Com os índices adequados, e a gente fez ainda também a análise da confiabilidade discriminante, né? A partir dos critérios de Fornell e Lurk. E aqui a gente analisa, por exemplo, a raiz quadrada aqui da AVE, e a gente vai verificar se a AVE ela é maior do que essas correlações da raiz quadrada, né? Então, a gente vê novamente que só o nível individual respondeu a essa análise, né? Então, o fator aí institucional, ele se manteve sólido, né? Em todos os testes que a gente realizou. E o que é que a gente obteve a partir desses testes, né? O resultado das hipóteses. Então, a gente viu que a dimensão individual como fator latente do empreendedorismo social não se confirmou nesse contexto, então isso reflete uma limitação em relação à visão centrada que a teoria traz do empreendedorismo, do empreendedor herói, aquela visão individual, e isso demonstra que no Brasil o empreendedorismo social ele demonstra um caráter mais coletivo, com menos peso aí atribuído aos atributos clássicos aí do nível individual. Então, o nível organizacional também não se confirmou como fator latente do empreendedorismo social. A gente viu uma baixa aderência empírica e possivelmente pela diversidade de modelos de atuação dentro do empreendedorismo social, né? Instituições com fins lucrativos ou não. Então, essa tensão também entre missão social e essas lógicas de mercado pode explicar essa dispersão das respostas que a gente já identificou desde a estatística descritiva. E a dimensão institucional foi a que se confirmou como fator latente do empreendedorismo social, sobretudo os aspectos que representaram os impactos estruturais, né, do empreendedorismo social, relacionado a aspectos sociais, econômicos. Então, mais uma vez, vai reforçar o papel transformador do empreendedorismo social em contextos com desafios estruturais, como é o caso do Brasil. Então, aqui nós trazemos os itens que foram confirmados. Então, a gente renomeou aí para escala de impacto social contextualizado, porque são itens aqui que refletem justamente essa capacidade de promover transformação estrutural e mudanças também institucionais nos contextos desafiadores, como o que foi analisado.
E, por fim, a gente percebeu aí só a dimensão institucional foi confirmada como fator latente no Brasil. Então, isso indica, né, essa orientação mais voltada às transformações estruturais, do impacto social. Dimensões individual e organizacional não se validaram nesse estudo, mas elas podem se manifestar em outros contextos. Então, aquela estrutura que a gente apresenta na análise confirmatória dos 20 itens, ela pode ser aplicada em outros países, em outros contextos, e ela pode apresentar resultados diferentes, mas para o contexto brasileiro, ela não foi validada, essas dimensões, individual e organizacional. Então, principalmente no âmbito organizacional, a gente percebe que pode ter sido relacionado esse resultado à diversidade de perfis dos empreendedores, né? Os diversos modelos de atuação. E entre as limitações da pesquisa, a gente destaca essa restrição ao uso do LinkedIn como canal de recrutamento dos empreendedores, porque pode ter excluído empreendedores que estão mais desconectados do meio digital. É, Em termos de aplicação, de entrega desse instrumento, né, a gente tem uma escala que ela pode ser usada por investidores, por aceleradoras, organizações de fomento, por exemplo, para avaliar a capacidade institucional do impacto sistêmico, por exemplo, das iniciativas. E a gente sugere para pesquisas futuras explorar, por exemplo, outras metodologias qualitativas, por exemplo, rodas de conversa, análise textual, big data, e comparar diferentes contextos para refinar as dimensões individual e organizacional. Encerro aqui a minha apresentação, essas foram algumas das referências e obrigada pela atenção. Muito bom, Valéria. Obrigada a você também. Parabéns pela apresentação. Nós vamos começar agora o segundo bloco, né, que é o bloco em que a gente vai, né, tentar, de certa forma, contribuir também com os trabalhos dos colegas, né, tirar nossas dúvidas, tá? Alguém quer começar ou quer que eu comece? Como é que vocês querem? Acho que eu posso começar, né? Eu vou fazer um comentário assim sobre os artigos, certo? E depois eu faço as perguntas direcionadas para cada um deles. O primeiro artigo, né, que é o das pesquisas em empreendedorismo social feminino, que a Ana Clara apresentou, é um artigo que traz uma perspectiva ampla e também inspiradora, né, dentro dessa lógica do empreendedorismo feminino e trazendo esse mapeamento bibliométrico internacional, né, sobre a temática. Essa metodologia que você apresentou, Ana Clara, da combinação de análise de redes com leitura qualitativa dos artigos, né, de acesso aberto, também enriqueceu muito o seu estudo e trouxe lacunas importantes, né? Mas, e principalmente essa questão que você trouxe também da não evidência, né, da ausência do Brasil dentro desse seu estudo, né? E aí eu gostaria de saber a que você atribui essa ausência, né, do Brasil nesses estudos? Como é que o que vocês supõem, né, que possam explicar essa lacuna, né, de realização de estudos ou, enfim, da não articulação, né, dos pesquisadores do Brasil em redes internacionais, enfim, o que é que você considera, né, em relação a isso? Pronto. Quando eu discutia sobre isso com o meu orientador, a gente sempre falava. A gente sempre tem essas discussões sobre a questão do positivismo dentro das pesquisas científicas e como ele faz com que boas pesquisas elas não apareçam nesse radar quando a gente faz essa pesquisa. A Scopus ela é uma base internacional que ela, majoritariamente, quando você vai fazer essas pesquisas, ela ainda se concentra basicamente em Estados Unidos e Europa. Então, as pesquisas no contexto sul global, elas não aparecem com frequência, né? Eu acredito que isso se dá também pela questão da língua, né? Da língua inglesa. Os artigos, eles precisam estar na língua inglesa para que eles vão para
grandes revistas, grandes jornais internacionais. E aí eu acredito que as pesquisas brasileiras, mesmo pesquisas de qualidade, sobre a temática, porque depois eu fiz pesquisas em outra base, né? Fiz a mesma pesquisa em outra base, mais nacional, né? E eu encontrei pesquisas maravilhosas, porém em português, né? Que aí não aparecem, né, na Esportes. Então, eu acredito que ainda se dá muito por isso, pela essa questão das pesquisas, majoritariamente, só aparecerem nesses grandes indexadores internacionais quando elas estão em língua inglesa, né? E aí eu acredito que ainda tem essa. O Brasil ele já começa, né? Até as revistas brasileiras começam a pedir para publicação sem inglês, mas eu acho que ainda tem uma carência nesse quesito das pesquisas do Sul Global, elas não conseguem aparecer nesses grandes indexadores por conta dessa questão da barreira da linguagem. Ótimo. Só mais uma pergunta e eu passo para os demais colegas, porque você traz dentro do seu trabalho também uma aproximação entre o empreendedorismo social e a teoria feminista. E aí, como é que vocês veem esse diálogo, né, entre essas duas abordagens e como é que isso pode fortalecer uma pesquisa mais crítica e situada dentro do contexto do Sul Global? Eu acredito que, assim, quando você pensa, como eu estudo empreendedorismo social feminino na minha dissertação, né? Só que o meu empreendedorismo social feminino é em um contexto específico, que é o contexto quilombola. E aí, quando eu paro para pensar sobre isso, eu acho que quando você pensa na proposta do feminismo ligado ao empreendedorismo social feminino, eu acho que ele acontece de maneira natural, às vezes. Sem que se pense, sem que aquelas mulheres elas se deem conta, sabe? Por exemplo, essas mulheres que eu estou tendo contato, essas mulheres quilombolas, elas não têm muita ligação sobre eu estou sendo feminista ou eu me declaro como feminista. Mas elas saem dentro das suas casas, elas rompem a barreira de que eu tenho que ser dona de casa e que eu tenho que cuidar dos meus filhos e do meu marido, e elas vão em busca de um crescimento pessoal, né? Então, eu acredito que isso por si só já relaciona o, o, o empreendedorismo social feminismo, a teoria feminista, mesmo sem que essas empreendedoras elas se deem conta, né? Então, eu acredito que isso acontece de forma natural dentro do empreendedorismo social feminino. Então, acho que é difícil você desconectar os dois, né? Porque acontece, já acredito que acontece de maneira natural para essas empreendedoras. Ótimo. Até mesmo como um mecanismo de emancipação feminina, enfim, dentro de toda a discussão, né, do feminismo e do empreendedorismo social. É. Muito bem, gente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para Ana Carla? Fazer alguma observação, algum comentário? É, Ninguém? posso? Cleiton, pode sim. Parabéns, Ana. É quando você fala que está analisando o contexto quilombola, né? Me identifico porque eu já trabalhei não com pesquisa, mas ativamente com mulheres, e isso que você diz é muito claro, né? Elas estão agindo ali, é orgânico, né? Então, ela não tem noção da teoria feminista, por exemplo, mas é orgânico isso, né? De ela se emancipar, como a professora disse, de sair, né? De empreender e ter autonomia, a autonomia financeira também, que já dá uma liberdade para uma série de outras coisas, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. Então, tomara que em breve a gente consiga te ver apresentando já a tua dissertação, né, e os resultados, porque isso enriquece muito. Obrigada. Parabéns, Ana. Acho que trabalhos como o seu são sempre válidos. Eu sou suspeita, gosto muito de estudar sobre a alma feminina
E tenho aproveitado esse gosto para estudar também um pouco as mulheres no agronegócio aqui no Mato Grosso. Eu recomendo que você estude muito sobre o feminismo para você defender uma fala, né? Defender algo como você acabou de defender. Eu acho que é uma grande responsabilidade nossa como pesquisador compreender muito bem a comunidade que a gente está estudando e compreender muito bem, por exemplo, sobre o feminismo, porque pode ser que em uma roda dessa você tenha um grande especialista na área e aí ele te questione. Então é interessante que você saiba defender o seu ponto de vista e o porquê exatamente você está relacionando as duas coisas. Eu aqui em Mutum, nós temos, nós não, que eu não nesse momento eu estou um pouco afastada da universidade por conta do doutorado, mas nós estamos, a universidade está com um projeto com as mulheres que são haitianas. Nós somos um dos municípios mato-grossenses que mais recebemos a população haitiana aqui. Então, a universidade e o poder público estão juntos para poder conhecer um pouco mais essa comunidade. Dias atrás, me chamaram para dar um curso de empreendedorismo para as mulheres haitianas. E aí eu disse, olha, vamos estender um pouquinho mais esse prazo do curso, porque eu preciso compreender a cultura haitiana. Seria uma grande ofensa da minha parte chegar até essas mulheres haitianas e vender uma percepção sobre o empreendedorismo que eu, dentro da minha realidade, né, dentro do contexto brasileiro, especialmente que nós estamos, dentro do que a gente defende para elas. Então, por exemplo, uma aluna foi fazer uma pesquisa e perguntou assim para as mulheres: você se sentiu estimulada a empreender após ter filho? Porque isso para a mulher brasileira é muito comum. Eu tive meu filho, quero ficar mais próximo dele, logo eu vou empreender. As mulheres haitianas olharam e disseram: não, eu tenho aqui 4, 5, 6 filhos, eles fazem parte do contexto, porque eu achei que tinha que empreender. Eu vi a opção de vender. Comecei a vender, vi que era legal, que eu me sentia melhor e que eu tinha dinheiro a partir disso. Então, assim, elas não dão o mesmo peso, né? Estou dizendo só desse contexto aqui das mulheres que estão aqui conosco. Elas não dão o mesmo peso que nós damos para a maternidade, porque são culturas muito diferentes. A percepção delas em relação ao marido, né? As mulheres brasileiras, eu estou saindo para ter meu próprio dinheiro, não sei o quê. Não, eu recebo aqui meu dinheiro, contribuo no que eu posso em casa, compro as minhas coisas. É até bom que eu não fico pedindo dinheiro para ele, mas elas também não têm a mesma percepção que nós brasileiras temos, essa questão de empoderamento, né? Às vezes, de levantar uma bandeira de feminismo. Então, eu me senti aliviada depois que essa aluna fez esse TCC e não ter dado esse curso de empreendedorismo para elas de qualquer maneira, pautada na minha percepção, né? Então, é mais pautado no que eu estou vivendo aqui, eu te digo isso também de pesquisadora para pesquisadora, né? Quase que de mulher para mulher, para você cuidar muito com essa questão cultural, para que você não estenda a sua pesquisa que a gente tende a fazer isso às vezes, né? Um olhar nosso, do nosso contexto. É sempre muitíssimo importante a gente fazer uma análise das informações, respeitando também, considerando a cultura que essas mulheres estão inseridas, né? Mas Deus te abençoe aí, que sua pesquisa continue avançando e que você propague o resultado do que você vem alcançando para muitas mulheres. Tem muita mulher que precisa escutar o que você está estudando. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Lá para Paulo agora, né? Paulo, nós inicialmente parabenizando, né, pelo artigo, ele traz uma contribuição importante sobre, trazendo essa análise, né, sobre o projeto de vida, né, como uma estratégia no contexto do ensino médio, né, tentando fazer essa articulação com o empreendedorismo juvenil, né? Você adota uma metodologia com grupos focais, né? Trazendo essa percepção desses jovens em relação à disciplina, né?
E aí, o que é que a gente observa, né? Você trouxe também alguns pontos que faz a gente refletir, né, sobre essas estratégias que são adotadas, né, como mecanismos de estímulo ao empreendedorismo, mas também da articulação com as próprias metodologias, com os processos educacionais, com a formação dos professores. Então, você colocou que os resultados do seu estudo, eles apontam que os estudantes ainda não percebem, né, esse componente curricular, né, como um espaço de protagonismo juvenil. Então, como é que você acha que isso poderia ser superado, né? Quais estratégias poderiam ser desenvolvidas para adequar esse projeto, né, esse componente com uma proposta efetiva, né, de educação empreendedora? E, para além disso, você trouxe também, nos parece, um desafio muito grande em relação à formação docente, né? Então, você conseguiu identificar algum indício de que alguns docentes de determinadas áreas eles conduzem, né, esse componente de maneira diferente, mais efetiva do que de outras, por exemplo, docentes da área de exatas, humanas, saúde? Obrigado pela pergunta, professor. Realmente, a gente tem, durante a pesquisa, porque a minha dissertação ela foi composta por artigos, e eu envolvi muito a teoria crítica de Paulo Freire. E nesse artigo, especificamente, nós tentamos entender apenas a percepção dos estudantes. E durante as entrevistas, a gente percebia o seguinte, que realmente o componente curricular era implementado de forma desarticulada. Por exemplo, uma instituição entendia o componente curricular de uma forma, outra instituição levava aquele componente curricular de outra forma, com metodologias diferentes, com aulas diferentes, distintas. Uma escola levava apenas para um tema durante o ano todo, outra escola fazia poucas vezes, envolvia poucas vezes os eixos estruturantes, porque enfim, ela tem um documento norteador. Ela tem lá que os quatro componentes, os quatro eixos estruturantes têm que ser trabalhados dentro desse componente curricular. E o que era observado, de fato, é que faltava a implementação, como é que eu posso dizer assim, faltava realmente uma formação dos docentes para que pudessem lecionar essa disciplina do projeto de vida. E um outro artigo, que não era esse, professor, assim, apenas para poder complementar, ele entrevistava os docentes. E uma fala que os docentes diziam era o seguinte: olha, Paulo, durante as aulas de projeto de vida, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ensinar os alunos, tem que educar os alunos a ter ética, a ter, indicar eles a estudar. Então, o que é que ele está querendo dizer? Eles não sabiam qual era o norte para conduzir aquela disciplina. Eu acho que o grande problema realmente é essa questão de formação docente específica para esse componente curricular. Porque ficava muito claro o seguinte: uma professora de biologia, como ela disse, ela ia dar lá aulas de empreendedorismo dentro do componente curricular projeto de vida. Aí ela disse, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa formação. Então, ficou bem claro isso, né? Qualquer professor de qualquer disciplina poderia levar esse componente curricular. Eu acredito que a maior dificuldade seja essa mesmo, professor. Ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário sobre o artigo de Paulo? Paulo, parabéns. Gostei do seu estudo. Confesso que, assim, eu já estou na fase de coleta de dados da minha tese, mas quando eu vejo artigos como o seu, eu fico, poxa, será que eu não deveria ter feito algo na área educacional? Mas eu vou deixar isso para um pós-doc, porque agora eu não, é mais fácil ir para frente do que eu voltar. Eu acho muito interessante, Paulo. Aqui nós temos algumas disciplinas na reta final do curso que elas são livres. A cada semestre nós podemos atualizar diante do que a gente percebe necessidade entre os alunos, né? E já faz mais ou menos
um ano e pouquinho, um pouco antes de eu ficar afastada para o doutorado, nós implementamos no 7º semestre essa disciplina, que nós chamamos de outro nome, não é projeto de vida, mas é planejamento pessoal, né? Porque nós percebemos que está faltando essa ambição, esse querer mais estruturado por parte dos meus alunos. E a gente achou que na reta final isso poderia ser interessante. E a primeira preocupação, na época eu era coordenadora de curso, a primeira preocupação que eu tive foi o professor que está à frente disso precisa viver isso, né? Porque se falam muito, tem que ter educação financeira, por exemplo, nas escolas básicas. Mas eu sempre digo, os professores vivem isso, porque se quem está compartilhando a metodologia não vive isso, eu acho que são temas muito frágeis só para a gente replicar. Então, achei legal, eu ia te perguntar isso, se já tinha algum estudo analisando esse contexto, esse resultado, analisando os docentes e analisando também a metodologia. Eu sei que o pessoal da área da educação defende muito Paulo Freire. Quem sou eu para criticá-lo? Mas tem alguns pensamentos dele que eu acho um pouco. Na prática, o que acontece não é exatamente aquilo, né? Mas como eu nunca estudei assim um tempão sobre isso, eu não posso ainda tecer uma crítica. Mas eu vejo que é isso que, de repente, você poderia até, não sei se o seu objetivo é avançar na área científica, mas estudar isso mais profundamente, eu ligaria até assim os docentes, os alunos, a metodologia, quiçá, num pós-doc, o contexto que eles estão inseridos, porque isso conta muito, né? Então, concordo aí com o estudo que você falou, um professor que assume algo assim, ele tem que ter isso quase como um propósito de vida, senão ele não lá na ponta fica muito difícil. Aí tem questão de quantidade de alunos, o tempo para fazer isso, né? São assuntos bem frágeis, mas alguém precisa estudar sobre isso e mostrar o que de fato está acontecendo na ponta. Então, parabéns pelo seu estudo, que consiga se avançar até para a gente saber, né, se o que a gente está ofertando para os nossos alunos tem sentido ou não. Porque se não estiver dando resultado, algo precisa ser feito, não dá só para ir fazendo do jeito que está fazendo, né? Então, parabéns aí pelo seu estudo. Show, Muito muito obrigado. bom também. Eu acho que é uma temática super importante, né? Essa ideia. E acho que tem uma questão bem importante também em relação a esse trabalho de Paulo, que envolve esse componente, que é a possibilidade de integração dele com as questões territoriais, né? Para ter essa aproximação, né? Do contexto em que eles vivenciam, né? Eu acho que isso é uma das grandes, talvez, possibilidades também de avançar dentro dessa proposta, né? Então, parabéns, Claro. Paulo, muito bom também seu estudo. Vamos agora para o terceiro trabalho, o trabalho de Valéria, tá? Valéria, ela traz uma proposta, né? Apresenta um trabalho com uma contribuição metodológica muito importante, né? Essa escala tridimensional, né? Deve ter dado um trabalho, né, Valéria, para fazer isso aí, né? Valéria vem trabalhando com empreendedorismo social desde da graduação, né? Isso, Valéria fez a dissertação dela em empreendedorismo social e finalizou agora o doutorado dela também dentro desse contexto, então é uma pessoa que tem, né, uma base já há alguns anos, né, estudando a temática, além disso, vivenciando também, né, como ela trouxe já nos comentários que ela fez com a Ana Carla. Então, eu acho que seu trabalho é um trabalho muito bom, e aí eu tive a oportunidade de participar da banca de tese de Valéria, então eu já conhecia o trabalho de Valéria, é um trabalho que tem um rigor metodológico, tem relevância, né? Esse processo de validação da escala também muito robusto, né? Em relação a algumas questões, Valéria, só para a gente discutir um pouco, você sempre colocou, né, durante todo o processo de validação das escalas, que os scores mais baixos estavam dentro da perspectiva institucional, né? E aí, isso pode indicar fragilidade no ambiente institucional brasileiro, né? Aí, como é que você interpreta esse dado, né? O que é que você acha que o ambiente brasileiro, em relação a essa prática do empreendedorismo,
social pode contribuir para esses resultados dentro da sua pesquisa? Professora, no caso, a dimensão institucional, ela demonstrou, assim, uma ideia de que ela fosse ser dividida, né? Quando a gente Uhum. rodou as análises fatoriais. Isso porque a gente tinha aspectos que diziam respeito tanto aos aspectos das instituições formais, né? Que ajudam, auxiliam, né? No desenvolvimento do empreendedorismo social, e as informais também, né? Então, esses elementos aí, eles realmente, como você disse, eles não se confirmaram, né? Então, o que veio a se confirmar foi os elementos que diziam respeito o impacto, a transformação que o empreendedorismo trazia aí em termos institucional, envolvendo questões sociais, política, econômica. Então, muito disso também pode estar relacionado a estrutura mesmo brasileira, né? A gente não tem uma regulamentação, por exemplo, tão estruturada. A gente está avançando, né? Claro, mas ainda há fragilidades, por exemplo. Então, em termos formais, isso aí é um elemento que diz muito, né? Sobre esses aspectos aí. A gente até comenta mais detalhadamente na tese em si, né? A gente traz alguns dados, né, que mostram ainda que a gente precisa se consolidar mais em termos de instituições de apoio, né? E tudo mais nesse sentido. Que eu acho que é um dos grandes pontos, né? A questão da cultura brasileira, e eu acho que também o processo de institucionalização de políticas públicas direcionadas para o empreendedorismo Isso, social, né? Que eu acho que é um dos grandes perfeito. desafios que a gente enfrenta, né? Dentro do contexto em que a gente está inserido. E só por fim, se vocês conseguem observar, ver a possibilidade de aplicação dessa escala que vocês desenvolveram em estudos longitudinais para acompanhar a evolução, né, dos empreendedores sociais em determinados períodos de tempo. Como é que vocês pensam isso? Cadê o professor Fernando aqui? Professor, o que é que o senhor acha aí? Tá por aí? Eu não sei se ele estava em outra sala, ou se ele está em outra sala, mas vamos. É, é, acho que ele está. É. Professor Fernando, nos ouve? A gente não consegue lhe ouvir. A gente não consegue lhe ouvir. Qualquer coisa ele pode escrever no chat também, que às É, vezes pode ser alguma falha no áudio. Escute, mas está dando erro no microfone. pronto. Mas aí pode falar, Valéria, ele Vamos escreve depois. continuar. É, você diz, professora, é um estudo longitudinal a partir dessa escala que Essa foi escala. confirmada. Vocês aplicam agora, e depois de um tempo aplica de novo para ver se houve um amadurecimento dos Pode ser uma empreendedores. sugestão também, né, para pesquisa futura, para que a gente está num contexto agora, né, em termos Uhum. institucional, e será que daqui a algum tempo, né, Isso muda a houve realidade. mudança, né, na estrutura que movimentou e que traz resultados diferentes, né? Então, a gente está com um instrumento que ele pode ser aplicado em uma série de outros contextos, né? Uhum. Inclusive em outras estruturas até em outros países, para a gente verificar se realmente no Brasil se manifestou dessa forma, né? Mas será que em outro país, em outro Eu acho que contexto, com outra estrutura? isso até dentro do próprio Brasil mesmo, né, Valéria? Das Sim, dimensões do Brasil e as diferenças culturais que existem, né? Eu acho que até em região, porque a sua amostra, ela tem uma concentração muito forte, Sudeste e Nordeste, não é isso? isso, Aí prof. se teria variação, enfim, em questão regional, né? Isso, exato. Então, esse trabalho todinho de confirmação da escala, hoje a gente tem um instrumento, né? Então, ele pode ser reaplicado em outros contextos para a gente verificar outras situações, né? Uhum. Joia, ótimo. Mais alguém com alguma pergunta, comentário?
A minha é uma pergunta, Valéria. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus slides, estava bem bonito também, gostei, e também pela sua fala. Você tem uma fala bem fluida, muito boa de escutar. O que eu ia te perguntar é se você já pensou em monetizar a sua escala. E pensei, não, prof. E aí, Sabe por quê? professor Porque Fernando? aqui no Mato Grosso, a gente ainda é bem imaturo, mas a gente já tem feito muitos meetups, aí nós temos editais que saem, né, como por exemplo o Centelha, que tem muito Uhum. recurso, o agro, por conta de ter que manter algumas certificações que são necessárias para exportação, alguns grupos agrícolas têm muito recurso que eles precisam utilizar, né, as cooperativas financeiras, enfim. E aqui a gente faz muito evento pela universidade para que os alunos consigam apresentar, né, as suas ideias, enfim, e receber um aporte financeiro. E o município também é muito aberto a isso. Quando eu vi a tua escala, eu mostrei para o meu marido que nós temos aqui uma empresa de consultoria de investimentos e também de ligada ao planejamento financeiro, né? E a gente pega muito PJ para fazer análise de lucratividade. Os empresários têm os seus negócios, não é especialmente na área social, mas eles possuem os seus negócios e não sabem exatamente se o negócio é lucrativo, qual é, né, a lucratividade real e tudo mais. Mas eu vejo que o empreendedorismo social, quando ele vai captar algum investimento, né, às vezes tem algum investidor que quer investir, que acha aquilo interessante, mas não sabe exatamente avaliar a capacidade de impacto daquele negócio, daquela ideia. E eu vi que na sua conclusão você colocou que a sua escala pode ser utilizada por investidores, por exemplo, para fazer essa análise da capacidade de impacto do negócio. E aí eu fui ligando uma ponta a outra, e aí até coloquei para o meu marido, pega essa escala, coloca no IA, vamos tentar rodar lá uma situação de um dos nossos clientes, vamos ver o que ela oferece, porque dependendo do que ela nos der como resposta, a Valéria tem uma oportunidade, uma ferramenta interessante para monetizar aí na mão dela, né? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Mas se não passou ainda pela sua cabeça, quem sabe fica aí uma pulgazinha atrás da sua orelha, porque a gente não rodou tudo ainda bonitinho os testes, mas eu acho que vale muito você pensar não só por monetizar para você ter um lucro, mas pensar em uma maneira de colocar isso Uma nas mãos de ferramenta pessoas gerencial certas. efetiva, né, Leidmar, que de É, fato contribua para os empreendedores sociais, para isso, formuladores de políticas exato. Porque aqui eu públicas, para pensei assim, investidores, para a tudo. prefeitura comprando essa sua escala, pensando que ela fosse um software, um app, alguma coisa assim, e ligando isso com a universidade, porque aqui eles fazem muito isso, né? Eles compram, entregam a ferramenta para a gente, para que a gente possa usar na prática, por exemplo, com os empreendedores sociais. À medida que eles usarem a sua escala para conseguir comprovar essa capacidade de impacto deles, eles conseguem, às vezes, captar recursos que são interessantes para fazer a coisa acontecer. Ou até mesmo, à medida que eles sabem que eles não possuem a capacidade de impacto, que eles podem promover melhorias mais assertivas para fazer com que isso tenha um impacto. Então, eu achei a sua ideia muito fecunda para, sabe aquele estudo que ele tem muito potencial para ajudar lá na prática da comunidade? E eu acho que isso você não pode deixar passar. Publicar um artigo, terminar um doutorado, meu Deus, quero estar no seu lugar daqui uns dias. Mas isso é importante. Mas você, a partir do seu estudo, promover essa melhoria real, prática na vida desses empreendedores, aí não tem preço, né? Não tem importância equivalente, eu acredito. Então, Show. parabéns e pensa com bastante carinho nisso, porque eu acho que tem potencial. Muito bom. Obrigada. É bom ouvir um feedback, né, assim, de externo, porque a gente fica muito envolvido e a gente às vezes acaba passando despercebido, né? Quando a professora perguntou como você tá, eu disse, professora, eu tô respirando agora, porque a gente estava tão imerso nisso. Então, mas essa ideia, né, de trazer a prática junto com a pesquisa, né, é muito importante, principalmente nessa linha de pesquisa que a gente trabalha, né? A gente trazer um impacto também e tentar contribuir para quem está aí na prática. Então, muito grata pelo retorno, assim, né? Uma coisa que a gente vai analisar a gente tem dados, inclusive, para trabalhar
ainda nessa pesquisa, né? A gente conseguiu captar 233 empreendedores, então há dados para realizar outras análises, então a gente tem interesse também em andar com essa pesquisa. Obrigada, gente. Bom, muito bom, gente. Obrigada a todos vocês, né? Aos autores presentes, aos que assistiram junto conosco a essa sessão, a Lady Mara, que estava aqui junto comigo nesse processo, com comentários muito legais, muito efetivos também sobre todos os trabalhos, né? Gente, acho que o empreendedorismo social, eu sempre digo assim, eu sou muito feliz trabalhando com isso, assim, porque, assim, a gente vê o potencial de transformação, né, de realidades, de contextos, a partir dos nossos estudos. Eu acho que isso é bem bacana, né? Transformação social. Acho que isso nos inspira e nos transforma também. Então, que a gente continue avançando nas nossas pesquisas, né, focadas, né, nessas temáticas, né. Obrigada a todos vocês pela presença. Não esqueçam de avaliar a sessão, tá? O link está disponível no chat. E parabéns a todos pelos excelentes trabalhos que foram apresentados aqui. Muito obrigada também por ter enviado, né, para nosso tema aqui no SEMEAD, e também a gente fica muito feliz de receber os artigos, né, direcionados ao empreendedorismo social. E é isso, gente. Acho que a gente pode encerrar, né, Lady Mara? Podemos sim, professora. Foi um prazer conhecê-la, um prazer estar aqui com vocês. E deixo aqui Prazer. o convite para quem não conhece ainda, vir conhecer o Mato Grosso, que é Ai, que legal. Quero um conhecer, não estado muito conheço não, próspero. né? E a gente está Muito precisando muito de bons profissionais aqui, né? Ainda tem muita coisa a se bom. fazer, então fica aí o convite para vocês. Show, show. Muito Então é obrigado, isso, pessoal. gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. Obrigada, sucesso a boa noite e um todos. abraço para Estamos todos à vocês. disposição. Tchau, Tá, tchau. Tchau, gente? tchau. Tchau, um abraço.